E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, depois de muitas solicitações eu decidi fazer esse vídeo falando como que a gente faz para a gente chegar nos níveis de mestrado e doutorado aqui no Brasil. Muita gente me perguntou como é que funciona a pós-graduação. Tem vários alunos que estão se formando agora e querem saber o que fazer, como fazer, né? Qual o passo a passo para isso. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouquinho desse processo para vocês. Então já deixa aí o seu like, curta, compartilhe, ajuda o nosso canal a se manter no ar, tudo bem? Bom, basicamente, gente, então a gente tem que entender como que funciona os níveis de educação aqui no Brasil. Basicamente a gente começa, claro, com o ensino fundamental, depois passa para o ensino médio e aí vocês fazem uma graduação. E aí existe no Brasil alguns tipos de graduações que são diferentes, né? O objetivo é diferente. Então, o mais comum e mais famoso é o tipo de bacharelado, onde no final você vai ter o título de bacharel. Normalmente, esses cursos duram 4 anos, a maioria, né? De 4 a 5 anos. Então, você tem aí o curso de Direito, Engenharia, Medicina, Ciências Contábeis, Administração, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, enfim. Esses cursos têm como objetivo formar um profissional em uma área do conhecimento, só que de uma forma mais abrangente. Então ele abrange muito mais o assunto daquela área do que os outros cursos que eu vou dizer a seguinte. E aí, quando você compara com esses outros tipos de graduações que nós temos aqui no país, eles são um pouco mais aprofundados. E aí a gente tem um nível de licenciatura. Nesse caso, normalmente os cursos duram 4 anos e o objetivo é formar profissionais para atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Então são professores, né? Então você tem ali pedagogia, história, biologia, português, matemática. Então são cursos também mais abrangentes, mas que tem como único intuito ali formação de educadores, tá? Isso é o curso de graduação licenciatura. Então você sai com título de licenciado. Antigamente havia, por exemplo, o curso de biologia bacharelado e o curso de biologia licenciatura. Quem fazia o bacharelado podia atuar na área de diversas formas, só que não podia dar aula. E vice-versa. Então, se a pessoa fizesse a licenciatura, ela não poderia trabalhar na área, somente dar aula, né? E aí nós temos atualmente um curso que é um pouco mais rápido, né? Ele é voltado aí para preparar os profissionais de uma forma mais rápida para o mercado. Então, normalmente esses cursos têm duração reduzida de 2 a 3 anos. E aí são vários quesitos, né? Então, por exemplo, nessa área de tecnologia da informação, você tem vários ramos da tecnologia de informação que carece de muito profissional. Então, ao invés de eu pegar e fazer um curso de, por exemplo, ciências da computação e abranger tudo durante 4 a 5 anos e demorar para formar um profissional, esses cursos têm como objetivo reduzir esse tempo de formação desses profissionais e entregar para o mercado de uma forma mais rápida. Só que a desvantagem é que esses cursos normalmente são muito mais restritos para uma determinada área. Então eu vou citar o exemplo de farmácia. Na farmácia a gente vê alguns conceitos de cosmetologia, de estética, de algumas coisas, só que um pouquinho de cada uma dessas coisas. Agora, quem quer ir para estética, por exemplo, pode fazer somente estética como um curso tecnólogo, né? Só que o tecnólogo ele vai restringir o profissional a determinadas atuações. Então, se o profissional consegue se formar em um curso de bacharelado, ele pode ter outras áreas de atuações
Então, ele é muito mais abrangente no quesito bacharel. Agora, no tecnólogo, ele é muito mais focado para determinadas situações. Então, a restrição profissional também pode ser maior. Bom, e os níveis, o nível de pós-graduação. Para pós-graduação, a exigência é que você tenha concluído um curso de graduação, seja ele tecnólogo, licenciatura ou bacharelado. Nesses cursos de pós-graduações, aqui no Brasil, nós temos dois tipos: o stricto sensu e o lato sensu. O lato sensu, ele é mais simples, e ele não se aprofunda em uma área específica. Entendam o seguinte: imagina só que ali num curso de saúde, né, você tem ali nas áreas de nutrição, enfermagem, medicina, farmácia, biomedicina, você tem uma disciplina chamada de farmacologia. Se você quiser ser um especialista nessa área, você pode fazer um curso de especialização em farmacologia. Ele vai falar de tudo um pouco da farmacologia. Então ele vai pegar aquela disciplina e destrinchar ela em diversos temas. Então ele vai abordar de uma forma mais completa, né, toda aquela disciplina que você normalmente tem em 6 meses numa universidade. Então o curso de especialização, ele serve para te trazer mais informações de uma área específica e às vezes complementar aquilo que você não conseguiu aprender direito ali na faculdade por ser mais corrido, tá? E aí, qual que é a vantagem desses cursos? Ele melhora bastante o desempenho dos profissionais naquela área escolhida, né? E normalmente existem mais oportunidades de carreira para aqueles profissionais que fizeram aquele tipo de especialização. Então, na minha área, por exemplo, que é farmácia, uma especialização que ficou em destaque durante um tempo foi a farmácia clínica, né? Onde vários hospitais contratam hoje em dia profissionais farmacêuticos clínicos especialistas. Então a pessoa precisa fazer um curso de especialização em farmácia clínica para atuar dentro dessas áreas. Então a gama de oportunidades acaba aumentando para esses profissionais. Só que aí lembrando que ela vai sempre focar numa área específica dentro de um determinado conhecimento que você teve na graduação. Então isso é o curso de especialização. E aí o curso de MBA também é um curso lato sensu, que também é um curso curto. Então tanto a especialização quanto o MBA são 2 anos em média, de 1 a 2 anos. Tem curso que é mais curto, de 6 meses, por exemplo, como pesquisa clínica. Várias universidades oferecem esse tipo de cursos mais reduzidos, né, mais curtos. Porém, em média, é de 1 a 2 anos. No caso do MBA, ele serve mais para quem está ali na área de gestão, o pessoal da liderança. Então você tem cursos de MBA na área da saúde e tem curso de MBA na área de gestão, na área econômica. Então esses cursos começaram ali a serem desenvolvidos para o pessoal de administração, economia, para essas áreas de negócio. Depois, com a necessidade de pessoas da área da saúde e de outras áreas para gerir hospitais, clínicas, começaram a sair mais cursos voltados para esses profissionais. Então ele também é um curso curto, também é um curso como se fosse uma especialização, porém para a área de gestão. E aí nós temos a pós-graduação nível stricto sensu. Nesse caso, nós temos 2 tipos, o mestrado e o doutorado. O que diferencia o mestrado do doutorado é o tempo que o aluno vai ficar nesse curso. Então, normalmente, um curso de mestrado, ele dura de 2 a 3 anos. Tá? No caso do mestrado, nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O mestrado profissional é como se fosse uma especialização, só que num nível bem mais avançado, onde o profissional
ele vai atuar em uma determinada área. Então, por exemplo, ó, eu quero ser enfermeiro de tal especialidade. Você vai fazer um mestrado naquela área e você vai trabalhar e estudar dentro de um hospital universitário, atuando somente naquele tipo de situação. Então, ele é muito mais puxado, muito mais pesado que uma especialização, porque envolve também a parte prática. E tem o mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico é o mais comum. Nesse caso, o profissional ele vai atuar na parte de pesquisa, né? Então existem diversos tipos de pesquisa em diversas áreas, e cada uma dessas pesquisas vai contribuir com uma determinada área aqui no Brasil. Então a ideia é, durante o mestrado, esse aluno que se matriculou, ele desenvolve uma pesquisa onde ela vai contribuir com achados acadêmicos, achados científicos. E aí nesse caso ele é muito mais restrito o tipo de informação do que numa especialização. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o mestrado, eu fiz em neurologia/neurociências. E o que eu vi ali durante esse tempo de mestrado? Eu atuei com transplante de células-tronco em ratos que são epiléticos, né? E uma nova droga, que é o Brilliant Blue G, que é um corante que a gente estava testando ali para determinadas funções neuroprotetoras. E aí, se você for pegar esse assunto dentro da parte de epilepsia ou dentro da parte de neurociências, é um assunto muito restrito, muito pequeno na imensidão que a gente tem de conhecimento sobre a neurociência. Então, o mestrado ele é muito mais voltado para uma determinada área do que a especialização. A especialização vai te dar uma abrangência maior. O mestrado e o doutorado ele vai se restringir a determinado ponto, e a intenção é formar um pesquisador / professor universitário. Aqui no Brasil, o mestrado e doutorado são passos importantes para quem quer seguir na carreira docente, como o ensino superior. Então, se você quiser um dia lecionar dentro de uma universidade, você vai precisar fazer um curso de mestrado ou o doutorado. Aí o doutorado, por fim, ele também tem a mesma característica do mestrado. O que diferencia é o tempo que você vai ficar dentro de determinada área estudando aquilo. Então, o mestrado, enquanto o mestrado tem 2 a 3 anos de duração, o doutorado tem de 4 a 5 anos de duração. Você pode optar por fazer o doutorado direto, sem ter passado por especialização, sem ter passado por nada disso, tá? Inclusive, isso é algo importante a se mencionar, que muita gente acha que para fazer o doutorado eu preciso fazer o mestrado ou preciso fazer a especialização. Isso não é uma verdade. A gente tem o doutorado direto, por exemplo, só que aí quando a pessoa opta por fazer o doutorado direto, normalmente as universidades acabam exigindo que esse aluno termine no mínimo aí uns 4 anos e meio, 5 anos, ou seja, demora um pouco mais. Quando a pessoa faz o mestrado, em alguns casos ela consegue terminar, em alguns casos, não todos, ela consegue terminar o doutorado entre 3 a 4 anos. Isso vai depender muito do projeto de pesquisa que ele assumiu ali dentro da universidade. A especialização não é um pré-requisito para você para você fazer um mestrado ou um doutorado. Ele é interessante que você, por exemplo, faça, sei lá, eu tenho interesse de falar sobre farmacologia. Então seria interessante sim que você tivesse uma especialização para que você consiga ali ter mais informações sobre aquele campo e depois você encontrar uma área mais voltada para você durante o mestrado e o doutorado. Porém, isso não é um requisito, tá? Então, no meu caso mesmo, eu fiz as especializações depois que eu terminei o meu mestrado. Isso foi uma opção minha, né? Porque o meu foco era lecionar ensino superior. Então, eu queria sair da graduação, já entrar no mestrado
para ter o título de mestre e poder lecionar dentro de uma universidade. Isso pode acontecer, tudo bem? Então, entendam que não é um pré-requisito. Para não estender muito o nosso vídeo, eu vou deixar as outras informações, curiosidades, assim, de como faz para a gente entrar, né, num programa de mestrado e num programa de doutorado. Vou deixar para o próximo vídeo, porque aí eu explico como que você pode solicitar bolsas, por exemplo. Explico também como que foi o meu processo, como que eu consegui entrar no mestrado e quais as diferenças, né, que vocês vão encontrar aí, barreiras que vocês vão encontrar para conseguir uma universidade pública ou uma universidade particular, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra gente. Quem puder compartilhar e curtir para a gente conseguir manter o canal. Tudo bem, gente? Um abraço a todos. Beijos do tio Diego. Até mais.